Geopolítica profética. Quem você segue? Esse vídeo tem como propósito de te orientar, como eu preciso de orientação, você também, te orientar sobre as pessoas que você deve seguir e conferir na palavra sobre esse tema que jamais foi tão falado na história da humanidade, geopolítica profética. Não é? E hoje todo mundo quer saber um pouco sobre a geopolítica e alinhar com as profecias bíblicas, com o Apocalipse, com Daniel, com Tessalonicenses, enfim, todos nós precisamos de ser bem orientados nessa área, ou então podemos estar afadados a enveredar por heresias, irmãos, entrar por palavras que Deus não falou na Bíblia Sagrada, e entrar por especulações de norte-americano. Existe muita literatura norte-americana especulativa. O norte-americano naturalmente em si já carrega um ego que ele entende que ele vai salvar o mundo, que ele tem os profetas para salvar o mundo. Não é natural do norte-americano, o ego norte-americano, o patriotismo é exacerbado, né? Como quase em toda nação, na verdade. Mas só para eu contar um testemunho para introduzir, eu vou falar aqui sobre Débora G. Barbosa, sobre Felipe Fogossi, sobre Luiz Shioyama, do Reino Eterno, sobre Rafael Bittencourt, sobre Rafael Yeshia, vou pincelar Lamartine Pozella, vou pincelar sobre essas pessoas. É muito, muito interessante você ver esse vídeo e você formar sua própria opinião, discernir, conferir na palavra. Não é? A Bíblia diz: examinar essas escrituras, porque nela cuidais teu reino, a vida eterna. Então é necessário que você forme a sua própria, o seu próprio discernimento, entendimento. A palavra também vai dizer: meu povo perece por falta de conhecimento. Então é necessário que você largue a meninice e tenha uma maioridade sobre esse tema tão importante, que é geopolítica profética. Agora, eu queria, antes de entrar nesses temas, eu queria contar um testemunho de um profeta de Deus, um profeta que eu tenho um prazer de citar o nome dele quando você não vê o nome dele sendo citado nas redes sociais. É um profeta esquecido. Ele esteve aqui no Brasil, ministrou em alguns lugares. Foi o primeiro profeta há mais de 20 anos que eu vi falar contra a Disney. Esse homem, ele assim, era um homem tremendo, é um missionário tremendo. Ele era um missionário com uma veia profética. Chama-se Josué Irion. Se você nunca ouviu falar de Josué Irion, busque as mensagens dele aí na internet, no YouTube. Meu Deus, esse homem, ele mistura os idiomas, porque ele já morou em muitos lugares, tem um pouco de sotaque americano, tem um pouco de sotaque espanhol, já fez evangelismo, já foi missionário, já pregou no período da Cortina de Ferro na Rússia, já rodou, já foi para Okinawa, olha, já rodou o mundo todo. Sua esposa chama Damaris, e servos de Deus, não é? E esse homem, assim, um homem tremendo, foi o primeiro homem que eu vi denunciar com todas as letras o império satânico da Disney, com suas mensagens subliminares. E eu respeito muito a palavra desse homem. Eis um profeta que você deve ouvir, não é? Com muitos testemunhos, com uma pregação entusiasta, uma palavra que vai levantar a sua fé, não é? Um pregador por excelência, um evangelista, um missionário incrível e profeta, não é? Se você ouvir um som aí sobrando, não se importe, não é? Às vezes acontece. Mas enfim, o Josué Irion contava um testemunho sobre quando um missionário americano estava orando para Deus, dizendo: Senhor, como é que nós vamos ganhar o mundo para ti? E Deus perguntou para ele: nós quem? Ele disse: nós, os americanos. E Deus disse: olha, eu estou entregando as nações para um povo de língua hispânica. Eu vou usar a América do Sul de uma maneira tremenda. E aquele missionário começou a chorar e voltar o seu olhar aqui para o Brasil e para as nações da América do Sul. Hoje o Brasil é o país que propõe, por assim dizer, o maior potencial de missionários, e é a nação cristã maior do mundo e que está em crescimento. Porque tem nações cristãs no mundo, mas elas estão em declínio, como a América, como os Estados Unidos.
mas o Brasil só faz crescer com todas as lutas, as labutas que são peculiares à igreja. A igreja, irmãos, é um organismo vivo de Deus em construção, não é? A igreja é um canteiro de obras, não é? Mas profeticamente o apóstolo Paulo vai dizer que a noiva já está pronta, já se ataviou. O apóstolo João também em Apocalipse. Mas enfim, vamos às nossas sugestões aqui com muito temor. Quero começar falando sobre a pessoa que eu sigo com mais prazer e que eu vejo mais verdade, mais alinhamento, que eu tenho visto que ela tem falado, tem concordado com a palavra e tem concordado com os acontecimentos de hoje. E o detalhe mais lindo, nunca disse eu sou profeta. Débora G. Barbosa, essa aí eu recomendo, pode seguir ela pelo Patreon, não é? Eu não sigo pelo Patreon, mas eu sigo o canal dela, Débora G. Barbosa, e eu recomendo. Ela disse que ela é uma acadêmica. Ela fala que ela comunica nos vídeos dela geopolítica, mas na verdade é uma geopolítica profética. Mas ela não levanta a bandeira de profeta, quando na verdade muitos levantam a bandeira de profeta e não são, né? Então a Débora G. Barbosa tem acertado, tem sido assim usada, tem sido boca de Deus sem nem levantar essa bandeira de ser boca de Deus, uma profeta com todos os nuances e as performances proféticas. Então eu gosto da Débora G. Barbosa pela simplicidade dela, pela maneira como ela comunica, sem essa moldura de evangeliquez. Então eu sinto assim paz de recomendar a Débora G. Barbosa como minha primeira recomendação. A minha segunda recomendação é o Luiz Shioyama, do Reino Eterno. Esse garoto, eu vejo que, apesar que às vezes ele é muito literal em algumas áreas, não vou dizer que ele é perfeito, mas que eu vejo dedicação, eu vejo humildade, eu vejo uma busca por santidade, vejo uma seriedade nesse rapaz, vejo um esmero por uma didática para a gente entender melhor, e ele mergulhou já há anos, de maneira peculiar e de maneira muito específica, estudando o hebraico, o grego, alinhando o Antigo e o Novo Testamento. É um jovem cuidadoso, eu também recomendo esse canal, Reino Eterno. São vídeos longos, talvez alguns você pode até achar enfadonhos, mas me ajudou a abrir os olhos, a me posicionar sobre os tempos do fim. O Felipe Fogossi também vai muito bem no seu canal, e eu recomendo também, porque é um jovem que, primeiro de tudo, conhece o estrelato, já foi ator da Rede Globo, já esteve lá naquela casa de bruxaria miserável que é a Globo Lixo. Então não se perdeu, né, com o estrelato. Hoje está mais no anonimato, mas continua sendo cristão, sempre deu testemunho de cristão. As suas palavras, as suas meditações geopolíticas, elas são proféticas. Ele não abre mão de orar, não abre mão de profetizar, não abre mão de ler a palavra. Então eu realmente acho que é um jovem inteligente, brilhante assim, e com muitos dons, né? Já escreveu quadrinhos que aludem ao fim dos tempos. É realmente uma pessoa que você deve seguir aí no YouTube, e vai te edificar. Felipe Fogossi. Já o pastor Rafael Bittencourt, eu tenho um pouco de conflito. Eu sigo, depois deixo de seguir. Às vezes eu não gosto muito da abordagem dele. Primeiro porque eu vejo ele se espelhar muito na Débora G. Barbosa, tentar imitar, sem ter o conteúdo profundo dela. E ela faz isso sendo uma acadêmica, mas ele, enquanto pastor, ele faz as apreciações dele no canal, mas ele traz só o viés geopolítico, não tem nada que você possa remontar para o nível profético. É difícil fazer uma oração, é difícil ler a palavra. Então tá trazendo mais um perfil de um repórter, muitas vezes falando sobre dinheiro, sobre vaquinha. Então eu vejo assim que eu tenho um pouco de conflito. Sei que ele é idôneo, não é? Mas eu vejo que ele precisaria ter um viés mais pastoral, devocional, digamos assim. O Lamartine Pozella, vejo também que é um homem idôneo, é um pastor que me parece ser um homem idôneo, ético,
e eu comecei a seguir ele, mas deixei de seguir porque é conflitante com a palavra, o ensino do final dos tempos. É um homem carismático que eu gosto muito de ver quando as ministrações nos vídeos, elas estão na igreja, sendo ministradas na igreja. E isso Lamartine Pozella faz muito bem e eu aprecio. Porém, ele fala sobre praticamente 3 voltas de Cristo, então, doutrinariamente, sobre a questão geopolítica profética, eu acho que ele deixa a desejar, apesar que é extremamente ético, e dá para ver que é um homem idôneo e sério, tá certo? E sobre o Rafael Yeshia, já fiz alguns vídeos, não é? E queria dizer para você que eu particularmente não acho que é válido. Cada um tem sua mente, procura entender, aí tem suas escolhas, mas o Rafael Yeshia eu vejo que realmente é muito superficial, tem feito um papel mais de um repórter de jornal de ontem, e já chegou até a fazer numerologia cabalística, vejo que deixa um pouco a desejar, então não vejo que edifica muito, e que não tem também uma leitura geopolítica profética. Ele recebe algumas profecias da parte dele, assim, tem, eu creio que também da parte de Deus, mas na questão da exegese da palavra que eu quero falar, não existe um alinhamento como o Luiz Shioyama faz no Reino Eterno, com muita destreza e temor de Deus. Então eram esses indicativos que eu queria deixar para você. Essas pessoas você deve orar a Deus e seguir ou não, porque eu sei que será bênção para você se você fizer de maneira assertiva. Você vai se edificar, você não vai ficar aí à deriva nesse tempo do fim, e você vai discernir os tempos e estações, as festas proféticas de Israel, as trombetas, a transição das festas proféticas. Estamos saindo de trombetas, entrando em expiação. Já fiz um vídeo sobre isso. E por sinal eu queria dizer para você, deixe seu like, ative o sininho, entre em contato com pessoas se você tem sido edificado, e inscreva-se no canal, porque eu fiz uma pesquisa, muitas pessoas veem nossos vídeos, mas não se inscrevem, né? Então eu queria também deixar um salve, um Deus abençoe a todos os irmãos que nos seguem aí da Espanha, da Europa. Fiquei muito feliz com essa pesquisa, mas por outro lado preciso de mais inscritos. Então, Shalom, Deus te abençoe.